Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para estudarmos mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa doutrina espírita que tem nos consolado, nos amparado, nos mantido de pé nesses tempos turbulentos em que temos vivido. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos finalizar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, no item 10, fora da caridade não há salvação. Então, para iniciar o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Deus e a Jesus o amparo, que nós possamos manter a nossa mente serena, que nós possamos ter o entendimento do estudo de hoje para aplicarmos na nossa vida, no dia a dia. Assim seja. Então, nós chegamos ao item 10 do capítulo Fora da Caridade não há salvação, também intitulado Fora da Caridade não há salvação. Na mensagem, a instrução dos Espíritos, assinada por Paulo, o apóstolo, eu vou ler aqui um trechinho para a gente se situar. E Paulo diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, Paulo nos diz aí que a caridade será o nosso estandarte aqui na terra. E que ao chegar no mundo espiritual, nós lá colheremos tudo o que houvermos praticado aqui de caridade. E para que a gente alcance essa condição aqui no mundo encarnado onde estamos, como é que a gente faria isso? Como praticar a caridade? Essa explicada pelos Espíritos aqui nesse capítulo 15 do Evangelho. Vamos lá então analisar no Livro dos Espíritos a questão 886, que Allan Kardec questiona aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, o que é que Kardec, nessa hora, queria saber dos espíritos? Então, o que é que Jesus pensava da caridade? Como é que era a acepção da caridade para Jesus, nosso mestre? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, aqui, a partir dessa resposta de como Jesus entendia a caridade, já desmistifica muita coisa para nós, porque muitos de nós pensamos, já pensamos um dia e outros ainda pensam hoje, que para que a gente pratique a caridade é preciso que a gente tenha dinheiro, que tenha bens materiais. E a partir da concepção dada por Jesus como caridade, benevolência, indulgência, perdão, a gente vê que não é uma coisa restrita ao ato material. Sendo Deus soberanamente bom e justo, ele não traria a condição de só poder praticar a caridade àquele que tivesse posses materiais. E a gente pode praticar isso, então, através da indulgência, da benevolência, do perdão. É uma prática, é um exercício. Como tudo na nossa vida, a gente tem que praticar, tem que exercitar para poder alcançar a plenitude nessas coisas. Então, a gente viu também nesse capítulo, ele traz a parábola do bom samaritano como exemplo de caridade. E a gente tem no livro, aqui, Lázaro Redivivo, do irmão X, psicografado por Chico Xavier, um texto chamado Parábola Moderna, que é como se fosse uma releitura da parábola do bom samaritano. E o irmão X narra que tem um aprendiz do Evangelho, um espiritista, que numa reunião mediúnica, ele questiona o benfeitor. E ele diz para o benfeitor: como é que a gente faz para
praticar a caridade e alcançar a vida eterna. E o benfeitor diz para ele: você tem estudado a doutrina espírita, você tem estudado o evangelho? Se você tem estudado, você encontrou lá a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vou contar uma história para ilustrar. E ele conta que um estudante do espiritismo, um trabalhador espírita, muito dedicado ao estudo da doutrina, está se dirigindo da sua casa até o centro espírita que ele frequenta. E seguido de uma outra pessoa, que também vai pelo mesmo caminho. Não vai para o centro espírita, mas vai para uma localidade perto. E nesse caminho que eles vão seguindo, um próximo ao outro, o espiritista encontra umas pessoas numa praça sentadas conversando acerca de ali fundarem uma escola para ajudar as pessoas daquela comunidade. E ele chega perto, sugestionado pelos seus benfeitores espirituais, ele chega perto e vai escutar aquela conversa. E aí ele percebe que as pessoas não têm o trato gramatical que ele considera que é certo, que é perfeito, porque aquelas pessoas não possuem um vocabulário rebuscado, não entendem de normas de gramática e para ele falam errado, não falam corretamente a gramática da língua portuguesa. No que ele já diz: não, aqui não dá para mim, porque certamente isso aqui não é espiritismo, isso não é caridade. E vai embora, segue seu caminho. Enquanto que o outro, que estava indo perto dele, que é materialista, que é ateu, para e escuta aquelas ideias e contribui ali, não se importando com a maneira que aquelas pessoas que não tiveram educação formal, não tiveram oportunidade de estudar, se comunicam, conversa, dá as ideias e sai dali também, vai e segue seu caminho. Mais à frente, o espírita encontra duas mulheres pedindo socorro para uma outra que está caída no chão. Socorro porque ela estava passando mal e precisava ser atendida por um médico, ser levada até uma instituição hospitalar. E quando ele olha para cima na fachada do prédio, ele vê que ali é uma casa de facilidades sexuais. E ele diz: não, isso não é adequado para mim. Isso aqui não é espiritismo, isso não é caridade. E segue em frente, enquanto que o outro vinha atrás e quando percebe aquela cena, vai ali acudir aquelas três mulheres e para um táxi, paga ao motorista e ele socorre aquela mulher necessitada. Mais à frente, em um cruzamento, num sinal, umas pessoas de religião evangélica estão ali cantando, distribuindo flores e arrecadando donativos para um orfanato, para crianças necessitadas. E uma mocinha vem lhe dirigir a palavra. Diz: olha, nós estamos aqui vendendo essas flores e aí você contribui com o que você puder e tudo que está sendo arrecadado vai para o orfanato. E aí ele olha de lado, vê que as obras, as revistas que aquelas pessoas estão ali distribuindo e as mensagens não interpretam a Bíblia, o Evangelho, como ele interpreta. Então, por conta daquela divergência, ele acha que aquilo ali não é adequado para ele e vai embora sem também prestar nenhuma ajuda. E lá vem atrás dele aquele materialista ateu que, quando percebe aquela ação, retira do seu bolso a quantia que tem, contribui e anota o endereço daquela instituição para que, assim que puder, fazer novas doações. Então, o espírito que está lá se comunicando na reunião mediúnica termina a história e pergunta: quem você acha que é o próximo ali naquela história? É o estudante espírita ou é aquele ateu materialista? No que a pessoa que perguntou para ele responde: é o ateu materialista. Aí ele vai e diz: então vai, se queres a salvação, faze tu mesmo. Então, para a gente ver que a caridade, que fazer o bem ao outro, não está atrelado ao motivo religião. Não é porque a gente é espírita que a gente já fez tudo o que devia fazer e que a gente já se tornou espírito puro. E também as oportunidades de fazer o bem e de praticar a caridade não está restrito ao espiritismo. Inclusive, nosso amado Chico Xavier dizia: é fora da caridade não há salvação. Não é
fora do espiritismo não há salvação. A doutrina espírita, ela nos traz a luz, nos traz o entendimento, mas o trabalho interior de renovação é com cada um de nós. É o início, é botar o pezinho na doutrina espírita, é entrar na doutrina espírita, mas é também permitir que esses ensinamentos entrem também no nosso interior e lá nós façamos essa modificação. Então, agora acredito que a gente não pode mais dizer que por não termos condições materiais não poderemos praticar a caridade, porque a caridade pode ser feita de várias maneiras, de várias formas nós podemos praticá-la, e nós podemos praticar a caridade por pensamento, quando pensarmos em alguém, desejarmos coisas boas, não precisamos nem estar perto da pessoa para fazer isso, também é uma forma de caridade. Nós praticamos a caridade por palavras, uma palavra de consolo, de conforto, de incentivo, e até mesmo através do silêncio, quando percebemos que as nossas palavras poderiam ferir a susceptibilidade de alguém. Nós podemos ficar calados, também é uma maneira de caridade, assim como a caridade material. Quando pudermos, sabemos que existem necessitados de pão material, e se pudermos, e quem puder, nós devemos ajudar, né, de maneira a sanar ali aquela dificuldade momentânea das pessoas, sempre que for possível para a gente, também podemos praticar. E também tem uma caridade que muitas vezes a gente esquece, que é a caridade dentro de casa. A gente, às vezes, é um poço de ternura, uma pessoa simpática para com aqueles que convivemos fora de casa. E quando chegamos dentro de casa, como diz Haroldo Dutra Dias, né, a intimidade gera coisas curiosas. Porque diariamente nós nos vestimos de máscaras e cada um, em cada lugar que vamos, conhece uma face nossa. Mas a nossa verdadeira face, aquela que apresentamos quando chegamos em casa com os nossos, no nosso lar, é que nós apresentamos nossa verdadeira cara. E conviver é machucar-se. É machucar, é aprender e é principalmente perdoar. Porque se a gente não aprender a perdoar, a gente não vai ter relacionamentos duradouros. Não esquecendo que a nossa casa, o nosso lar, é o nosso primeiro posto de trabalho. Posto de trabalho abençoado, nos dado por Deus, para corrigirmos algumas falhas que deixamos com aquelas pessoas que hoje convivem conosco em reencarnações passadas. Então, é uma oportunidade bendita de refazimento e de renascimento e de reconstrução com aqueles que habitam o nosso lar. Então, pensemos nisso. A primeira caridade que devemos exercer é com aqueles que convivem conosco mais de perto, com aqueles que conhecem nossos espinhos, com aqueles que ferimos e que também somos feridos. É a primeira reconstrução que devemos fazer. E aí, falando sobre caridade, eu me recordei de uma história de Divaldo Franco, uma palestra que eu assisti. Ele conta que estava lá no centro, atendendo as pessoas no atendimento fraterno, e já ia lá para 2 horas da manhã, quando chegou uma senhora com uma conta de energia e disse assim: olha, eu preciso de dinheiro para pagar essa conta de energia porque eu sou lavadeira de ganho e que se cortarem minha energia eu não vou poder lavar e passar a roupa para entregar às minhas freguesas e não vou ter como me sustentar. E aí Divaldo disse que cansado, já tinha atendido uma centena de pessoas aquela noite e que realmente ele não lidava com essa questão de dinheiro. Ele disse: volte amanhã e fale com o Nilson, porque eu nem bolso tenho, não ando com dinheiro. E já de pronto dispensou aquela senhora. E ela: mas moça, eu não posso esperar, porque se eu não conseguir trabalhar, como é que eu vou comer? E aí ele disse: não, mas volte amanhã. Insistiu e disse ele que quando levantou a vista, estava ali, atrás da mulher, Joana de Ângeles, sua benfeitora espiritual, com os braços cruzados, olhando para ele, e perguntou: por que você não atende? E ele disse: mas eu já disse, eu não tenho dinheiro, eu não ando com dinheiro. E ela disse: você sabe quem foi que mandou essa senhora vir falar com você? E Divaldo: não.
Pois bem, antes de sair de casa, ela fez uma prece a Jesus e pediu que lhe aparecesse a solução do problema. De imediato, Jesus foi lá no caderninho dele, procurou Feira de Santana. Quem poderá ser meu auxiliar esta noite para resolver esta demanda? Encontrou lá Divaldo Pereira Franco. Aí ele disse, então o próprio Jesus a mandou, e aí deu um estalo nele. E ele chamou a senhora de volta, pegou sua conta de energia e disse, volte amanhã para pegar o recibo, que eu mesmo falarei com o Nilson. Então, muitas vezes a gente está lá nos caderninhos da espiritualidade, como voluntário, nós mesmos nos voluntariamos. Quando tiver alguma demanda aqui do mundo espiritual, eu posso ajudar. E aí, na hora, quando chega, a gente titubeia e pensa, por que comigo? Né? Quem de nós nunca pensou, quando solicitado por alguém a prestar um auxílio, uma ajuda, por que eu? Tem tanta gente ali. Aí eu mesma já passei por essa experiência há algum tempo. Estava aguardando uma audiência começar no fórum, e estava eu e mais umas 100 pessoas nesse mesmo fórum. Estava lá sentada, aguardando minha vez de entrar na sala de audiência, de braços cruzados, né? Os estudiosos da linguagem corporal dizem que quando a gente cruza os braços é porque a gente não quer conversa com ninguém, né? Estava eu nessa postura de braços cruzados. E aí me deparei lá no corredor, quando olhei, vinha uma mulher andando a uns 200 metros assim, e aí tinha gente do meu lado esquerdo, tinha gente do meu lado direito, tinha gente na minha frente, tinha gente por todo o corredor. E essa mulher saiu de lá e veio, parou na minha frente e disse assim, moça, me dê uma ajuda, porque eu trabalhava cuidando de uma pessoa idosa e essa pessoa morreu. E eu não tenho hoje nada para dar de comida para o meu filho. Me dê uma ajuda, qualquer coisa que a senhora tiver serve. E imediatamente eu pensei logo, né? Por que comigo? Tanta gente aqui do meu lado. E aquele lado sombrio que ainda habita cada um de nós, porque nós temos sim esse lado sombrio, nós somos luz e sombra, e estamos aqui para colocar luz nessas sombras através do nosso autoconhecimento, através do melhoramento espiritual. E esse lado sombrio veio à tona nessa hora e eu pensei, isso não é privilégio dela. Tem tanta gente desempregada, esse lado sombrio com que faz a gente retirar a humanidade das pessoas, com que faz a gente normalizar a dor do outro, que faz com que a gente retire a humanidade dessas pessoas e as classifique como coisas. Esse meu lado veio à tona e eu pensei logo, não vou dar não. Então vou fazer aquela cara de lamento assim, não tenho não. E nessa hora, a minha reserva espiritual me salvou dessa sombra interior. As campanhas do quilo, os estudos do evangelho, as palestras na casa espírita, naquele momento me resgataram de mim mesma, porque naquele instante veio na minha mente a frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ali eu pensei, e se fosse comigo? Como eu gostaria que agissem? E aí naquele momento abri a bolsa, retirei um dinheiro que tinha levado para alguma eventualidade, fechei a mão, entreguei para ela e ela saiu, foi embora. E naquele mesmo instante, meu benfeitor espiritual me falou: quem será que encaminhou ela para pedir isso a você, hein? Qual será o caderninho que você tá? E aí eu já estava preparada para questioná-lo. Então, por que, se ele estava ali, aquele tempo todo, presenciando aquele acontecimento, ele não me despertou logo de imediato e simplesmente não disse, ajude? Mas aí chegou minha hora de entrar na sala de audiência e a gente adiou essa conversa. E logo após, na primeira oportunidade que tivemos de retomar essa conversa, que eu questionei, poxa, então, se você estava lá, se você presenciou, por que você me deixou ainda? Porque foi por isso aqui, ó, foi por um triz que eu não a dispensei e deixei embora. E ele disse, porque a gente pode
na condição de benfeitor espiritual, dar a sugestão, apontar o caminho, mas a gente não pode decidir por você. A decisão é sempre sua. O esclarecimento, a gente sempre vai prestar, o amparo, o caminho, mas é você quem vai decidir como agir. Então, é o nosso livre-arbítrio. A gente sempre vai ter a oportunidade de fazer a caridade. Ela sempre vai se apresentar para nós, porque ela se apresenta para qualquer um, se é condição da nossa salvação. Mas a decisão de ajudar, de fazer, de melhorar, é sempre nossa. Nós é quem vamos escolher qual caminho tomar. Então, é isso que a doutrina espírita nos conclama, meus irmãos. Nos conclama a vivenciar esse amor de Deus que está expresso nos evangelhos, que está expresso em todo o ensinamento de Jesus, porque a caridade é o amor em movimento. Então, vamos fazer esse amor se movimentar através das nossas atitudes, através das nossas palavras e através dos nossos pensamentos. Nosso tempo chegou, então vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele a oportunidade da reflexão de hoje, que nós possamos nos manter firmes na fé que abraçamos, na doutrina que escolhemos, que possamos manter o nosso coração aberto como colaborador do nosso Divino Mestre. Assim seja.